conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha, o primeiro grande sermão, a primeira grande pregação pública de Jesus. Então, quando nós estamos vendo o Sermão da Montanha, nós estamos comendo e recebendo diretamente do próprio Cristo os ensinamentos. Hoje nós vamos continuar em Mateus 5, verso 38. Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Percebam que esta frase, e nós já vimos em vários outros versículos anteriores, e é sempre um reforço de que Deus, que Jesus queria nos dar aquilo que Deus pensava a nosso respeito e que Ele estava querendo nos dar a oportunidade de ampliar a nossa visão. Porque Jesus sabia que nós estávamos num nível de consciência muito mais baixo do que o devido. Por quê? Porque com a queda do homem, o homem se separou dessa consciência una com Deus e se tornou uma consciência separada de Deus. E essa consciência de separação nos faz ver muito num espectro de visão muito estreito. E Jesus queria realmente nos dar um espectro de visão espiritual muito mais amplo. Aquele espectro de visão espiritual do próprio Cristo. Aquilo como Deus criou e como o Cristo era. E nós éramos como Ele. E Jesus veio justamente para nos dar a oportunidade de reconectar esta consciência. Então, quando ele fala no nível de consciência dele. Não no nível de consciência do humano, mas ele é a pessoa que veio fazer essa reconexão. Então é nesse aspecto que nós não podemos entender Jesus como uma religião. Criaram uma religião onde Jesus é o foco, onde Jesus é o mestre, porém esta religião criada pelo mestre, a própria religião criada pelo mestre, não conseguiu entender nesse nível de conexão que ele estava. E nós continuamos tendo uma religião focada no restrito da nossa própria mente humana. E não é só o cristianismo que é assim. Todas as religiões são assim. Porque focam o homem naquele nível de consciência humana que ele tem. E a capacidade de amar e a capacidade de perceber as coisas em nível de consciência humana é muito restrito. E Jesus veio nos dar essa amplitude quando ele fala, olha, vocês creem de uma maneira e eu vim colocar para vocês uma forma mais ampla de ver. Então quando ele fala que a lei falava olho por olho, dente por dente, é que a nossa condição humana nos faz retalhar e responder no mesmo nível. Nós não temos dentro da nossa condição humana, dentro da nossa mente humana, recursos de olhar para o outro. Essa nossa condição humana, ela nos faz olhar para dentro de nós. Foi por isso que nós separamos de Deus. A queda do homem é justamente isso. Foi quando ele quis olhar para si mesmo e se observar e ser aquilo que ele gostaria de ser. É tanto que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Aí quando Gênesis 3 começa, o homem começa esse processo de queda. Quando da queda, eles escondem, eles se percebem nus e se escondem de vergonha. Então percebam que realmente houve uma cisão, uma separação, uma mudança completa de como o homem era dentro do paraíso. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos entender que nós temos essa condição humana, condição da mente humana restrita, mas nós temos a nossa raiz
anterior à raiz do pecado, da queda, nós temos uma raiz em Deus, porque foi Deus que nos criou. Então esse é o grande dilema da humanidade, perceber que nós temos uma identidade em Deus e temos uma identidade que é a própria identidade criada pela mente humana, que é aqui encarnados, nós temos todas as vicissitudes da vida, nós nos tornamos conscientes aos poucos, nós nascemos inconsciente, à medida que a gente cresce, a gente vai criando uma consciência, vai criando conceitos e condicionamentos. Então todos nós somos condicionados ao lugar que a gente nasceu, à família que a gente nasceu, à nação que a gente nasceu. Então a nossa mente humana, ela tem essas dificuldades. E em relação à religião também, a religião também é um condicionamento, é um conjunto de regras condicionadas. Então quando Jesus vem, ele vem sem religião, queridos. Jesus não é religião, Jesus é esse grande ser incumbido de nos transmitir uma visão muito maior daquela que nós somos capazes, para que nós possamos estar alinhados com a sua própria consciência, a consciência crística. Então nós vamos ver que ele fala: porém eu vos digo, ao invés de vocês aplicarem a lei do olho por olho, dente por dente, ou a lei da causa e efeito, tintim por tintim, eu recebi uma maldade, eu vou responder no mesmo nível de maldade. Ele diz: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem deseja que lhe emprestes. Queridos, isso aqui é uma forma de se comportar absolutamente contrária à nossa mente humana. A nossa mente humana nos leva a olhar para nós mesmos. Ela é uma mente capaz de nos proteger. Sim, porque ela nos protege, porque nós temos uma consciência separada de Deus. Então nós nos baseamos no medo, na vergonha, na culpa. E esses sentimentos básicos da mente humana nos leva a ter medo, nos leva a ter culpa e perceber que nós não estamos seguros nesse mundo. Enquanto nós estamos nesse nível de consciência, nós realmente não sentimos segurança. Nós sentimos e percebemos que existe Deus, que existe o amor de Deus, mas nós não sentimos esse amor, nós não confiamos nele. Então nós precisamos sair desse nível de consciência para sermos capazes de nos comportar desta maneira, de maneira a fazer o contrário, quando todos esses comportamentos, quando alguém te ferir a face esquerda, dá-lhe também a direita. Se alguém demandar contigo, tirar-lhe a túnica, deixe também a capa. Quer dizer, você não resista ao mal. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que ele deseja que emprestes. Este comportamento de não resistência só é capaz de ter aquele que tem outra consciência, além da consciência humana. Porque no nível humano, nós vamos nos proteger, nós vamos querer o que é nosso, às vezes até o que não é nosso. Por isso que existe inveja, e existe a soberba, e todos os sentimentos daquilo que nem é nosso e nós estamos querendo. Então a nossa mente humana, a base da nossa mente humana é o medo. E esse medo nos faz viver em insegurança. E nós precisamos de ter segurança.
E a mente humana anseia por segurança, por estar seguro. Mas dentro desse propósito da mente humana, nós não temos segurança. Por quê? Porque é sempre um ciclo vicioso de insegurança. Quando você consegue alguma coisa, você já quer outra. E essa é a busca da felicidade. A busca da felicidade nesse nível humano é uma coisa sem fim. Você nunca consegue alcançar isso. Por quê? Porque sempre tem um vazio de Deus dentro de nós. E quando nós encontramos Deus na figura de Jesus Cristo nos revivifica, nos vivifica o Espírito, de tal maneira que nós passamos a crer e a visualizar esse amor de Deus para nós. E passamos a ter, sim, certeza de que nós somos amados, de que nós somos filhos e filhos amados de Deus. E essa concepção de sermos filhos de Deus é que nos dá essa segurança e essa certeza de sermos amados. Porque nós somos amados. Nós podemos pensar que o nosso pai nos ama, a nossa mãe nos ama, o nosso marido nos ama, mas não sentimos isso quando nós não temos o amor de Deus. Somente o amor de Deus vai nos levar a uma sintonia e a uma unidade tal com o próprio Deus, que nos vai fazer ser e sentirmos como filhos dele. E filhos amados, como ele falou para Jesus. Jesus, no dia do batismo dele: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Se Jesus veio fazer isso, é porque ele queria nos mostrar que através dele nós podemos chegar a sermos esse filho amado do Pai. Então vamos ver o 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Percebam que esse aqui é o maior desafio. E nós vamos deixá-lo para a próxima vez. Por quê? Porque ele é realmente a grande transformação de comportamento dentro de uma mente humana mais restrita para uma mente divina, uma mente com uma conexão divina, que possa ampliar esse espectro visual e nós sermos mais amplos, mais abertos para o próprio Deus. Quando eu tive essa intuição desse nome, Conexão Divina, foi justamente isso que me veio como um insight, que o próprio Jesus é essa conexão divina. E sem Jesus nós não nos conectamos com Deus. Então, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sim, nós podemos fazer o que a mente humana consegue. E a mente humana consegue muita coisa, sim, porque nós somos uma obra perfeita de Deus. Nós temos o nosso cérebro, nós temos a nossa inteligência, múltiplas inteligências. Hoje as ciências neurológicas, as neurociências, elas estudam o cérebro de forma assim, fisiológica e de tal maneira assim do funcionamento de uma forma tão profunda que nós já temos informações muito precisas de como a mente humana se processa. E essa mente humana se processa e funciona dentro desse conceito de conflito. A nossa mente humana é separatista e por conta da concepção da separação. Então nós temos um mundo interno e um mundo externo. Nós crescemos dentro desse processo de adaptação do mundo interno com o mundo externo. O mundo interno vai se processando no individual à medida que nós nascemos, que vamos percebendo o nosso ambiente e nós vamos captando essas informações através dos nossos sentidos e nós vamos formando as nossas imagens e essas imagens mentais vão formando os caminhos mentais e esses caminhos neurais, que são caminhos dentro dos neurônios,
Cada experiência nossa tem um caminho neural. Um neurônio ligou com um, ligou com outro, de tal maneira que eu não preciso, para viver e reviver uma experiência, eles não precisam novamente se religar, basta que haja um gatilho e aquilo tudo acontece de novo. Então percebam que nessa profundidade dos conhecimentos hoje, nós conseguimos perceber que esse mundo interno se processa e ele vive em contato com o mundo externo, que são as coisas, as pessoas, as experiências no nível mundial, no nível social, no nível familiar. E aí a gente cresce, vai tendo uma experiência mais madura, a gente vai saindo de casa, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai fazendo conexões, relacionamentos, e isso tudo são informações de dentro e de fora. E esse conceito nosso de mundo interno precisa ser bem estruturado para que nós possamos ter certeza dentro de nós, e essas certezas de quem somos, da nossa identidade, do nosso propósito, para que esse mundo interno tenha essa estabilidade, essa certeza do que é. E esse destino também é muito importante. Nós temos que ter internamente todos esses conceitos muito bem fundamentados, para que essa estrutura interna possa enfrentar o que é externo, o mundo externo, de uma maneira calma e serena, e certa, segura. Caso contrário, nós nos emaranhamos. E isso sim acontece com 99,99% das pessoas. Muito poucas pessoas têm pais equilibrados, famílias equilibradas, funcionais, que podem trazer para ele um ambiente de luz e de afago, de afeto, e que dar todas as necessidades de uma pessoa. Então, em todas as famílias existem dificuldades, e em todas as pessoas existem dificuldades. Por quê? Porque esse manejo do mundo interno com o mundo externo, de informações na nossa mente, e a nossa mente separatista, condicionada e julgadora, ela se perde muitas vezes. Então, somente em Deus, irmãos, que nós podemos ter essa certeza e essa segurança. E o caminho para Deus e conhecimento de Deus e a certeza do amor de Deus é Jesus Cristo. Não como religião, mas como Ele é. Amém? Então nós vamos parar por aqui hoje e vamos continuar na próxima. Eu desejo que Jesus, o Espírito Santo, nos proteja, nos abençoe e nos dê força para continuarmos entrando nessas águas mais profundas, para entendermos-nos muito bem e termos essa segurança em Deus daquilo que nós somos, para onde estamos indo, de onde viemos, o que significa a vida, e isso tudo nos fazer pessoas calmas e seguras, certas de que temos em Deus todas as coisas. Então vamos terminar com esse verso 42, nos preparando para o próximo ensino, onde está, ao meu ver, o maior desafio, que é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê essa unção e o Espírito Santo venha sobre nós para nos dar entendimento de uma forma mais ampla nesses ensinamentos e que nós possamos ser muito abençoados. Muito obrigada e até a próxima.